querido Deus, Pai. Aqui estamos nós, Pai. Estamos na tua casa hoje, mas quantos dos teus servos estão fora, estão distantes, às vezes cansados da luta, da batalha, da prova, Senhor, e às vezes pensam em desanimar, deixar tudo. Oh Deus, tem misericórdia dessas vidas e ajuda, fortalece, renova cada um deles, porque precisamos chegar até o final, Senhor, chegar até para trocar por uma coroa, Pai bendito, e assim prepara o nosso coração para receber tua palavra nesta noite, e é o teu servo que vai ministrar, continua dando a ele, Senhor, essa clareza, essa profundidade, esse entendimento, essa compreensão da tua palavra para nos trazer, para transmitir a todos nós com facilidade e com clareza, para que possamos compreender e assim prosseguirmos a jornada. É assim que oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Deixa eu tirar, fica mais fácil. Meus irmãos, estamos ainda no capítulo 27 de Mateus. Fizemos uma parada, já trouxemos uma palavra na terça-feira passada, com base aqui na atitude deste Simão Cirineu, que, como diz a palavra aqui, foi impelido a levar a cruz de Cristo, e nós falamos sobre a importância e a nossa necessidade de nós também carregarmos a cruz, e discutimos um pouco sobre a mensagem que a cruz do nosso Senhor Jesus nos traz. Hoje, nós queremos continuar falando ainda deste que é um dos marcos centrais, né? É a morte de Cristo, e a ressurreição é o centro da mensagem do Evangelho. Essas duas mensagens, sacrifício e ressurreição, é a razão da esperança da nossa fé. Sacrifício porque sabemos que temos um cordeiro, como João mesmo declarou, que tira o nosso pecado, e temos também, por meio deste sacrifício, um sumo sacerdote, como o escritor aos Hebreus diz, e sabemos, e pelo fato de ele ter ressuscitado, nos dá a esperança de que nós também iremos, se um dia passarmos pela morte, iremos ressuscitar com Cristo, que é a nossa grande e mais bendita esperança, que nós cantamos nos nossos louvores, que nós cantamos no hino da harpa, o hino de número 300, nossa esperança é a sua vinda, o nosso rei vem nos buscar. Então este é o centro da mensagem do Evangelho de Cristo, e é o centro da missão que o Senhor Jesus veio cumprir aqui nesta terra. Então, meus irmãos, nós precisamos ainda falar um pouco mais a respeito disso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, porque hoje nós vamos falar a respeito do sacrifício de Jesus propriamente dito. Na semana passada nós enfatizamos a necessidade de carregar a cruz e o quanto Jesus precisou sofrer, o quanto Jesus sofreu, como foi da vontade de Deus fazê-lo sofrer, moer. Ele foi esmagado, ele não tinha aparência de homem, ele tinha uma aparência, como o Salmo 22 diz, ele tinha a aparência de um verme, na verdade, e ao olhar para este sacrifício deve gerar em nós uma necessidade de buscarmos carregar a cruz de Cristo também nas nossas vidas. Hoje eu quero falar sobre o sacrifício, e aí o profeta Isaías, capítulo 53, capítulo todo de 53, ele vem relatando e retratando este sofrimento do Messias e sofrimento do servo do Senhor, e baseado neste capítulo dessa profecia de Isaías, se chama o Messias de o servo sofredor. Ele precisa passar por todo esse sofrimento. E o versículo 10 do profeta Isaías traz algo muito importante a respeito do sacrifício de Jesus. Isaías 53, 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma foi dada como oferta do pecado. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aqui, meus irmãos, nós temos o profeta
também podemos chamar de profeta, mas o João Batista, na verdade, no Novo Testamento, veio preparar o caminho. Ele declara a respeito de Jesus, lá em João capítulo 1, verso 19, quando Jesus vai ser batizado, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses dois textos vão nos trazer uma informação importante quanto a duas questões: ao tipo de sacrifício que foi ofertado por Jesus e que tipo de oferta era Jesus nesta cruz, neste sacrifício que está aqui no capítulo 27. Então, o profeta Isaías vai nos dizer o tipo de oferta, o tipo de sacrifício. Ele diz que Jesus foi dado como oferta pelo pecado. E aí, meus irmãos, nós precisamos compreender e entender esta natureza e este tipo de oferta pelo pecado, porque foi para isso que Jesus se manifestou. E toda a lei levítica, todo o sacrifício ritual levítico para o culto e o sacrifício oferecido ao templo, tinha um único propósito de Deus. O propósito de Deus com todos os sacrifícios previstos em Levítico era que o povo, por meio daquele sacrifício, conseguisse se aproximar de Deus. Era que o povo conseguisse, ao fazer as suas ofertas e fazer a sua oferenda, não somente fosse um ritual de sacrificar e derramar sangue, mas o propósito de Deus era fazer com que o seu povo se aproximasse de Deus, era que o seu povo estivesse próximo a Deus. Haja vista que o homem, desde quando Adão pecou, o homem fez um caminho oposto, o homem se afastou. Deus, por meio do sacrifício, estabeleceu um meio e uma forma do homem voltar a se aproximar do Senhor. Então, esse é o propósito do sacrifício, das ofertas oferecidas lá em Levítico, tanto que a palavra oferta, no original, lá no hebraico, é korban, e a palavra korban justamente isso, significa aproximar-se, trazer para perto, ou ainda oferecer aquilo que vem do interior. A proposta de Deus nunca foi receber sacrifícios de animais. A proposta de Deus sempre foi que o homem o obedecesse, que o homem cumprisse os seus mandamentos como uma atitude de obediência e como um reflexo de amor para com Deus. No livro do escritor aos Hebreus, no livro de Hebreus, nós vamos ver que no capítulo 8, quando fala a respeito do sacrifício de Jesus, inclusive relata isso, que Deus não queria, não deseja sacrifícios, mas que Ele deseja que o povo obedeça. Foi a mesma coisa que Deus falou por meio do profeta Samuel, quando falou com Saul, quando Saul botou os pés pelas mãos e, ao invés de esperar o sacrifício oferecido por quem de direito, que era o profeta Samuel, que deveria oferecer, ele achava que o profeta estava demorando demais, e aí ele foi, e ele mesmo, Saul, sem ter esta responsabilidade, sem ter essa função, usurpou a função do profeta Samuel, e ele mesmo, Saul, ofereceu o sacrifício. E a resposta do profeta para Saul foi justamente essa: Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Ele não quer holocaustos. Mas o estabelecimento das ofertas em Levítico era uma forma visível e uma forma material que o povo conseguisse ver que a desobediência trazia consequências, e as consequências eram graves. Graves a ponto de que, para reconciliar-se com Deus, era necessário degolar um animal e derramar sangue. E ao fazer isto, o povo iria compreender, ao ver o sangue derramado, iria compreender a gravidade do seu erro. Então, a proposta de Deus sempre foi a obediência. Nunca Ele queria não necessariamente que houvesse derramamento de sangue. Se o povo obedecesse desde Adão, talvez a gente não precisasse nunca ter de sacrifício. Mas como o homem desde Adão vem caindo e desobedecendo, Deus estabeleceu uma forma de se aproximar dele, korban, que é a oferta. E na oferta, no sacrifício e no ritual de Levítico, a forma de se aproximar tinha a oferta de holocausto, tinha a oferta pacífica, tinha a oferta
pela culpa, tinha a oferta e a oferta pelo pecado. Eram todas as formas que Deus estabeleceu para que o povo se aproximasse do Senhor. E na oferta pelo pecado, nós vamos ver que ao oferecer pelo pecado, aí sim era uma oferta de remissão, de perdão. Todas as outras ofertas que eram formas de se aproximar do Senhor, de um sentido de relacionar-se com Ele. Algumas ceias atrás, aí há umas 3 ou 4 ceias atrás, eu ministrei aqui falando sobre a oferta do holocausto, que era a oferta que Deus estabeleceu não para a remissão de pecados, mas era uma oferta para que o povo se consagrasse a Deus. Era uma oferta de consagração, era uma oferta de santificação. O povo oferecia holocausto para se santificar e para se consagrar ao Senhor. Não tinha nada a ver com pecado, era apenas uma oferta refletindo o desejo do ofertante em se aproximar. Senhor, eu não estou em pecado, mas eu quero estar mais perto de Ti, eu quero me consagrar mais a Ti, como cantamos, tem um hino da harpa que a gente canta, né? Mais consagrado, ó faz-me Senhor. Ou seja, era uma oferta que a pessoa se dirigia a Deus para ficar perto dEle, para santificar-se mais ainda e estar perto do Senhor. Então nem toda oferta, nem todo sacrifício no sistema levítico tinha relação com pecado. Mas a oferta pelo pecado, aí sim, tinha significado de remissão, perdão para os seus próprios pecados. E foi isso que foi este tipo de oferta que Jesus fez, como o profeta Isaías diz aqui no 53, verso 10, que nós lemos. Jesus foi uma oferta para remissão de pecados. Só que a oferta de Jesus para remir os nossos pecados, ela é muito mais eficaz e ela é muito mais poderosa do que a oferta oferecida no sistema levítico. A oferta de Jesus derramada na cruz do Calvário vai nos mostrar que esta oferta de Jesus era muito mais poderosa e tinha um efeito que o sangue dos animais não conseguiam fazer em nós. Tanto que chegou um momento, se o propósito de Deus com o sacrifício era estabelecer uma conexão com o seu povo, de forma que o seu povo o obedeça, o sangue dos animais não estava conseguindo produzir no interior do povo a transformação necessária, de forma que o povo conseguisse deixar a sua iniquidade e obedecer a Deus por amor. O povo estava tão somente cumprindo um ritual, estava tão somente fazendo aquela ritualística de sacrificar dia após dia, ano após ano os animais, mas não se deixavam mudar por dentro, não se deixava transformar. E o sangue dos animais não tinha poder suficiente para produzir a transformação e mudar a natureza do ofertante. Essa é a grande diferença do sangue de Jesus e da oferta pelo pecado que Jesus fez, porque o seu sangue, de forma diferente dos animais, tem poder para mudar e transformar a nossa consciência. Como o escritor aos Hebreus diz, o sangue de Jesus, que foi oferecido de uma única vez e de uma vez por todas, ele tem poder para nos transformar e mudar a nossa consciência e nos livrar das nossas obras mortas. Aquilo que o sangue de animais não conseguia fazer, mudar a nossa natureza, o sangue de Jesus, a oferta pelo pecado dada por Jesus, tem essa capacidade e este poder de mudar a nossa natureza. Ele tem poder de mudar a nossa forma de ser. É por isso que quando as pessoas, ainda que Jesus ainda não tivesse morrido, mas a sua ação era tão poderosa, quando ele dizia para as pessoas, vá e não peques mais, e as pessoas saíam completamente diferentes e mudadas. Exemplo do caso da mulher samaritana, quando vai beber da água, e quando Jesus diz para ela, eu tenho uma água que se você beber dessa água, nunca mais você terá sede. Ela teve uma experiência
com Jesus ali, de forma que ela foi completamente transformada. E ao encontrar-se com Jesus, ela sai e faz um trabalho de evangelismo em todo o seu território ali, porque ela foi mudada e a sua natureza foi transformada por Jesus. E olha que o sangue de Jesus ainda não tinha sido derramado. Quanto mais nós hoje, que já temos este sangue vertido e este Jesus ressurreto, este Senhor, essa aqui que era uma oferta, mas hoje é o nosso sumo sacerdote, quanto mais nós não podemos e não temos a possibilidade de ser transformados na nossa natureza e na nossa antiga maneira de viver. Se nós não conseguirmos e não formos transformados, se nós continuamos e persistimos em caminhar e a viver da mesma maneira que vivíamos antes de dizer que conhecemos ao Senhor Jesus, ou a gente não teve uma entrega completa, ou nós estamos anulando o sacrifício de Jesus ao desobedecê-lo e ao torná-lo ineficaz ao não obedecer à sua voz. E Jesus diz isso muito claro, que aquele que faz a vontade do Senhor é aquele que ouve a sua voz e que põe em prática, e que guarda os seus mandamentos. Este é quem ama ao Senhor, é aquele que ouve e cumpre e guarda os seus mandamentos. Então veja que inclusive Jesus no Novo Testamento vai reforçar aquilo que já era o desejo e a intenção de Deus desde o Antigo Testamento, a obediência do homem. O Senhor sempre buscou a obediência nossa. O Senhor sempre quis que o ser humano o adorasse, o servisse, não como uma forma mecânica, não de uma forma automática, como um robô que tem um chip na cabeça, mas o desejo de Deus foi sempre que o ser humano o obedecesse, a tal ponto que no estado de santidade que Adão estava, Deus colocou uma possibilidade para Adão desobedecê-lo. Se Deus quisesse a nossa obediência de forma cega, de forma que nós não tivéssemos outra opção, Ele não teria colocado uma árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden. Ele teria colocado Adão, teria colocado a árvore da vida e acabou, e não estaremos aqui nada precisando desses estudos de terça-feira e a nossa vida contínua de serviço ao Senhor. Mas não era o propósito de Deus. Desde Adão, o propósito de Deus era que que Adão e por consequência o povo de Israel, que foi o povo que Deus escolheu, o obedecesse. E por consequência ainda, hoje, Ele exige, quer que nós, a igreja do Senhor, aqueles que se chamam servos do Deus Altíssimo, também o obedeçamos em tudo o que Ele exige de nós na sua palavra. E o sangue, hoje nós temos ainda mais, digamos assim, nós temos uma ferramenta, nós temos algo que é muito superior ao que tinha o povo de Israel no sistema levítico. Nós vamos ver o escritor aos Hebreus, ele vai fazendo uma série de contrapontos. Ele diz assim: se a palavra dada por anjos, capítulo 1 de Hebreus, se a palavra dada por anjos vai receber juízo ao ser desobedecida, imagine, ele coloca nesse paralelo, imagine se nós desobedecermos a palavra dada pelo Filho. E no capítulo 1 ele continua dizendo, o escritor aos Hebreus, dizendo que o Filho de Deus, ele é superior aos anjos, porque a quem dos anjos Deus disse, senta-te à minha direita, mas Deus disse isso apenas para o seu Filho. Então o que o escritor aos Hebreus faz esse paralelo? Ele está nos dizendo que se o que os anjos dizem, Deus vai exigir uma obediência pela palavra daquilo que os anjos colocam, imagine o que Deus não exigirá da palavra proferida pelos lábios e pela boca do seu próprio Filho. Se há juízo para aqueles que desobedecem a palavras ditas por anjos, quanto mais não haverá para aqueles que desobedecem às palavras ditas pelo seu próprio Filho. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, ainda continua dizendo, Deus falou por muitas maneiras, pelos patriarcas, pelos profetas, mas nos últimos dias Ele falou de forma especial, ao mandar o seu Filho, e falou pelo seu Filho, que é a exata expressão de Deus.
É este Jesus que se oferece aqui como uma oferta para nos aproximar de novo ao Pai. Se a oferta de Deus sempre foi o sacrifício e as ofertas estabelecidas, sempre foi a tentativa de Deus aproximar o povo de si mesmo e a tentativa de fazer com que o povo obedecesse a sua voz e aos seus mandamentos, Jesus é a oferenda, a oferta sublime, única, para fazer esta ponte entre o Criador e a criatura, entre o Pai e a nós que estávamos separados e distantes de Deus. E apesar de que Jesus, ao ser entregue como essa oferta pelo pecado, ao ser entregue desta maneira, ao ser oferecido assim, Jesus está nos substituindo como sacrifício de Deus no lugar daqueles que eram verdadeiramente injustos, aqueles que verdadeiramente transgrediram, aqueles que verdadeiramente estavam inimigos do Senhor, estavam afastados. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai nos dizer isso. Gálatas capítulo 3, verso 13, ele diz que Cristo morreu em substituição aos nossos pecados, nos substituindo o justo, substituindo os injustos, porque esta é nesta direção que era oferecida o sacrifício pelo pecado, e foi nesta condição que Jesus foi oferecido como pecado, como oferta pelo pecado, para que ele substituísse aos pecadores. Mas tem uma diferença aqui, diferente do que os cordeiros eram oferecidos no altar, Jesus está sendo oferecido no Gólgota, numa cruz, está sendo colocado numa posição fora da cidade, está sendo oferecido longe do templo, na verdade. Mas, como o escritor aos Hebreus diz, esta oferta de Jesus, este sacrifício de Jesus, como oferta pelo pecado, apesar de ele estar derramando seu sangue no Gólgota, no monte chamado Gólgota, caveira, contudo, esta oferta, ela é ao mesmo tempo oferecida no tabernáculo eterno celestial. Queria que você abrisse aí, meus irmãos, livro de Hebreus, capítulo 9. O escritor aos Hebreus vai nos dizer isso. Jesus está fisicamente sendo oferecido no Gólgota, mas lembre-se da declaração de João Batista. Este é o Cordeiro de quem? De Deus. Portanto, Jesus é o sacrifício de Deus em favor de nós que estávamos perdidos. Ele é o Cordeiro do Pai que quer se reconciliar com o Filho. Nós não estávamos procurando, nós não tínhamos e não achávamos, não estávamos na posição correta para oferecer esse sacrifício. Mas veja o que o escritor aos Hebreus diz a respeito deste sacrifício de Jesus. Ele está fisicamente no Gólgota, mas Hebreus 9, versículos 11 e 12, vai nos dizer que este sacrifício de Jesus, na verdade, foi oferecido num tabernáculo que é maior do que o tabernáculo estabelecido por Moisés. Veja o que diz o verso 11. Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, que não é erguido por mãos humanas, isto é, ele não é desta criação, e não é por meio do sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, ele entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. Olha o que diz o verso 24 aí mesmo do capítulo 9 de Hebreus. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do que é verdadeiro, mas ele entrou no próprio céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Meus irmãos, veja qual é a grandiosidade deste sacrifício, porque é importante nós compreendermos. Jesus não está simplesmente derramando o seu sangue em uma cruz aqui nesta terra, mas o seu sangue, o seu sacrifício foi vertido e derramado, na verdade, no tabernáculo celeste, no tabernáculo eterno, no santuário eterno de Deus, no Santo dos Santos, não no Santo dos Santos do Templo de Jerusalém, mas no Santo dos Santos eterno.
na presença de Deus, Jesus está na presença de Deus vertendo o seu sangue, nos reconciliando de novo com o Pai, como diz aqui o escritor aos Hebreus, nos oferecendo uma redenção que agora não é mais passageira, mas agora é uma redenção eterna. Veja quando João, o apóstolo, lá em Apocalipse, ele vê aquela figura de um livro fechado, selado, e ele chora e não vê ninguém apto e digno a abrir aquele livro e abrir o selo daquele que está, aquele livro selado, ninguém consegue abrir. E aí o anjo diz, calma, e ele vê, João, o apóstolo, vê um ser como de um cordeiro que foi morto, mas que vive. Veja qual é a dimensão deste sacrifício, meus irmãos. Jesus ele continua sendo, e o escritor aos Hebreus diz isso, que o sangue de Jesus continua vertendo ainda hoje no altar celestial de Deus. É por isso que este sacrifício, ele tem muito mais poder do que o sangue de animais. É por isso que ele tem poder para mudar a nossa consciência e nos livrar, porque é um sangue puro que não foi vertido num tabernáculo humano, que é uma figura, essa é uma sombra, é uma réplica do que é verdadeiro, do que é eterno e do que é celeste. E é por isso que ele está lá, diante de Deus, como João, o apóstolo, viu, um ser, como um cordeiro que foi morto, mas que está vivo. Ele está lá, à destra do Pai, intercedendo por nós e nos reconciliando dia após dia, porque o seu sangue ainda hoje está vertido na presença do Pai para nos promover a redenção e a transformação das nossas vidas e da nossa natureza. Então, ao mesmo tempo que Jesus está fisicamente, o seu corpo está sendo moído, está sendo esmagado, está sendo sacrificado daqui nesta terra, mas este é um sacrifício extraordinário, é um sacrifício espiritual ao mesmo tempo, porque ele está sendo simultaneamente sendo oferecido diante de Deus, porque ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar de uma vez por todas o pecado do mundo e o pecado das nossas vidas, porque agora em Cristo nós não temos mais a força do pecado, nós temos a capacidade de termos a possibilidade de vencer e subjugar a nossa própria carne. É o que Paulo diz naquele desabafo que ele diz, eu luto contra a minha carne, eu pelejo contra a minha vontade má e pecaminosa que existe dentro de mim. Ele diz, existe uma lei dentro de mim que briga, uma que quer fazer a vontade e quer obedecer a Deus, mas há uma outra lei dentro de mim que eu não consigo dominar, mas que me faz pecar e transgredir e desobedecer. E aí ele, num lapso de desespero, ele se lembra, mas graças a Deus que nós temos Cristo Jesus, que me livra desta morte, deste corpo pecaminoso. Graças a Deus que Jesus morreu na cruz no Calvário e se ofereceu como um sacrifício vivo diante do tabernáculo eterno de Deus, que é nos céus. E ali Ele está para nos promover a nossa cura e a nossa transformação e a nossa santificação. Portanto, meus irmãos, o sacrifício de Jesus, ele é perfeito, ele é eterno e ele é eficaz para aperfeiçoar para sempre os que estão sendo santificados. Aqui eu faço uma citação a Hebreus capítulo 10, verso 14, e é isso que é o nosso... Nós não podemos perder de vista a grandiosidade do sacrifício, a tamanha diferença do que é o sacrifício de Jesus em comparação ao sacrifício levítico, e como nós muitas vezes colocamos esse sacrifício de Jesus em uma situação, nós desvalorizamos o sacrifício de Jesus ao não permitir-nos ser transformados. Veja, muitos de nós, muitos cristãos, muitos crentes, a igreja moderna dos tempos de hoje, quando eu falo a igreja, estou falando aqui da congregação, nem da nossa denominação, mas eu estou falando da igreja como um todo. Há muitas mensagens sendo pregadas que exigem pouco das pessoas, no sentido de procurar uma jornada de santidade, de santificação. Veja que o escritor aos Hebreus aqui no capítulo 10, versículo 14, falando deste sacrifício de Jesus, deste sangue, que ele é poderoso para aperfeiçoar para sempre os que estão
estão se santificando, os que estão santificados. Veja que nem todos que clamam pelo sangue de Jesus ou estão invocando o nome de Jesus estão querendo caminhar numa jornada de santificação e de transformação e de aperfeiçoamento, como o escritor está dizendo aqui. O sacrifício de Jesus, ele é poderoso e ele pode nos transformar. Mas ao mesmo tempo que esse sacrifício, este sangue vertido no tabernáculo celeste, pode mudar a nossa natureza, ainda assim existe uma exigência nossa de querer nos submeter e querer nos lavar neste sangue que muda a consciência. Ainda assim é necessário uma atitude do ofertante procurar colocar a sua vida aos pés da cruz de Jesus para reivindicar a justiça do sangue de Jesus para transformar a sua vida. Ainda é necessário fazer uso do sangue de Jesus quando nós pecamos e quando nós reconhecemos que precisamos mudar a nossa natureza. Quantas pessoas que têm um temperamento explosivo e subitamente ao encontrarem-se com Jesus, aquelas pessoas conseguem dominar esse tipo de postura? Quantas pessoas foram transformadas? Quantas pessoas tinham uma conduta e uma forma de ser e proceder que era completamente desvairada, que era completamente contrário à palavra e aos princípios do Evangelho, mas quando se encontram com Jesus, de repente elas transformam-se de vida. Mas também quantas pessoas existem no meio do corpo de Cristo que dizem-se ter encontrado-se com Jesus, mas são inconvertidas, elas sabem que tem coisas e ações e atitudes que precisam ser transformadas, mas não deixa que o sangue de Jesus, que tem poder para transformar essa natureza ruim, não se deixa lavar pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, apesar de o sangue de Jesus ter todo este poder, é necessário querer lavar as suas vestes e querer lavar as nossas vestes neste sangue carmesim, neste sangue puro, neste sangue, e é por isso que ele é poderoso para aperfeiçoar os que estão na jornada de santificação, porque aquele que não quer santificar-se, o escritor aos Hebreus continua dizendo, não verá a Deus também, porque sem santificação não se verá a Deus. Então, meus irmãos, nós vemos que este sangue, este sacrifício, inclusive como relatado lá em Levítico capítulo 6, quando tem a descrição da oferta pelo pecado, Deus diz lá que esta oferta pelo pecado era coisa santíssima. Ele diz que, Levítico 6, versículo 25 e versículo 29, essa oferta pelo pecado era algo santíssimo, especial para Deus. Inclusive lá, ele continua dizendo que a carne daquele animal, olha só, como era importante o sacrifício daquele animal. Aí eu faço a mesma ponderação que o escritor aos Hebreus faz. Se a carne dos animais lá de Levítico, quando tocava em qualquer pessoa, santificava aqueles a quem tocava, era o que estabelecia lá. Levítico, eu quero até pedir que você abra aí, Levítico capítulo 6, verso... Veja o que Deus estabelece para a oferta pelo pecado, a lei da oferta pelo pecado. Levítico 6, essa oferta pelo pecado vai ser descrita do versículo 24 ao 30. Versículo 25 diz que esta oferta é coisa santíssima, não é só santo não, é uma oferta santíssima. Aí veja o que está dizendo aqui, o versículo 27. E tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Quando o sangue dela for aspergido sobre uma roupa, tu a lavarás em um lugar santo. A carne deste animal que era oferecido por oferta pelo pecado, a carne tocou em alguém, santificava aquela pessoa. O sangue, se aspergisse na roupa, a roupa teria que ser lavada num ambiente santo, significa que o sangue daquele animal também santificava. Aí eu faço o paralelo do que Hebreus faz.
Meus irmãos, se a oferta levítica, esse cordeiro oferecido aqui, se a sua carne e o seu sangue, ao tocar o ofertante, santificava o ofertante, quanto mais o sangue de Jesus na vida de uma pessoa que se deixar lavar, quanto mais o sangue de Jesus não terá mais poder ainda para santificar a nossa vida. Então veja que esta era a oferta de Jesus, este era o sacrifício perfeito. O sacrifício de Jesus que foi oferecido pelo pecado, foi uma oferta pelo pecado, e a oferta pelo pecado tinha este propósito, de restabelecer a comunhão, perdoar os pecados. Só que os animais apenas encobriam, mas o sangue de Jesus tira o pecado, e o Senhor lança no mar do esquecimento, e dele não se lembra jamais. O sangue de Jesus é tão poderoso que quando nós o aceitamos e temos uma experiência genuína e somos lavados pelo seu sangue, Deus esquece tudo que para trás ficou. É por isso que Paulo escreve: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Porque o sangue de Jesus apagou, é como se não existisse mais, é como se na história divina, o sangue de Jesus é tão poderoso que o que você fez de errado só vai estar registrado na tua consciência. E quantas pessoas não sofrem de uma má consciência? Poxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas saiba, se você vive talvez numa culpa pelo que fez ou pelo que praticou lá no passado, o sangue de Jesus, se você já foi lavado neste sangue, tem poder, e Deus deles não se lembra jamais, e já está esquecido e apagado, porque o sangue de Cristo, como nós cantamos o hino do Sérgio Lopes, o sangue de Cristo liberta de todo o pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. É este sacrifício que nós precisamos invocar, e nós não podemos negligenciar, meus irmãos, e nós não podemos fazer desta oferta que Jesus se deu por nós, nós não podemos fazer disso como uma coisa de menor importância. Nós não podemos fazer do sangue de Jesus algo comum e algo assim, sem muito valor. Nós temos que constantemente trazer à memória o preço pago, o valor deste sangue, e não podemos negligenciar que este sangue quer nos transformar e precisamos nos deixar ser transformados por isso. Meus irmãos, e aí, compreendendo este sacrifício, tendo essa compreensão da natureza do sacrifício de Jesus e da sua oferta, eu gostaria que você voltasse aí para Mateus capítulo 27, há uma declaração que Jesus diz, no capítulo 27, versículo 46, versículos 45 e 46. E houve trevas sobre toda a terra, desde a hora sexta até a hora nona. Por volta da hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Versículo 47, alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. Meus irmãos, aqui, tendo a compreensão de que Jesus está sendo oferecido por Deus como Cordeiro de Deus, não é Cordeiro do homem, é o Cordeiro dado por Deus, tendo a compreensão que o sacrifício pelo pecado é coisa santíssima, tendo compreensão de que a oferta pelo pecado, que Jesus essa oferta pelo pecado, santificava aqueles a quem tocava, nós precisamos compreender essa expressão que Jesus diz aqui: Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? E aí eu coloquei esse segundo tópico assim como entre parênteses, o amparo ou o desamparo do filho. Porque aqui, em cima desse texto, muita coisa, muitos teólogos, muita gente coloca aqui, dizendo que constrói uma teologia de que Jesus, neste momento, quando ele está nesta hora, que ele está carregando sobre si as dores e os pecados de toda a humanidade, Deus teria abandonado Jesus e Deus teria virado o rosto, e Jesus aqui nesse momento teria experimentado uma separação de Deus. Alguém já ouviu falar sobre isso neste texto? Sobre esse ensino de que neste momento aqui era um momento em que Deus virou o rosto, não quero nem ver porque ele está cheio de pecado.
Mas é porque falta uma compreensão da natureza da oferta que Jesus foi. Se a oferta pelo pecado, Jesus era a oferta pelo pecado, é coisa santíssima, Deus não vai virar o rosto para Jesus, não quero nem olhar porque está cheio de pecado. Jesus estava puro e imaculado, era o Cordeiro imaculado, sem culpa, sem pecado, era alguém que estava se oferecendo de forma pura, imaculado, sem erro, sem pecado algum. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, dizendo que Jesus foi feito pecado por nós. Jesus não foi feito pecador, ele foi feito pecado, ou seja, a natureza da oferta pelo pecado é o ofertante transfere para a oferenda o seu pecado, e esse era o procedimento. Eu chego com o meu cordeiro para sacrificar, eu coloco, o pecador, estou oferecendo sacrifício pelo meu pecado, coloco as minhas mãos na cabeça do cordeiro, o sacerdote vem e degola o cordeiro, e neste ritual eu estaria transferindo a minha culpa para aquele cordeiro que está derramando o seu sangue para remir o meu pecado. Mas o cordeiro é inocente, ele não tem culpa alguma, é apenas a transferência. A mesma coisa é Jesus. Quando Jesus está sendo oferecido aqui, ele está recebendo a nossa culpa, mas não se esqueça que é uma oferta santíssima ao Senhor. Não se esqueça que é uma oferta de Deus para com os homens, não é uma oferta nossa. Deus está pegando toda a culpa humana, está transferindo para a sua oferta perfeita, imaculada, para o seu cordeiro, que está ali puro, imaculado, sem culpa alguma, recebendo esta iniquidade de toda a história da humanidade, mas Deus está olhando ali, está compreendendo que Ele está se agradando, porque Deus agradou-se moer a vida do seu filho, porque agradou a Deus moê-lo, agradou a Deus sacrificá-lo como oferta pelo pecado. Se agradou a Deus a sacrificar Jesus, por que então as pessoas dizem que Deus, neste momento aqui, com esta declaração de Jesus, por que Deus estaria virando o rosto, se é uma oferta santíssima? Então, meus irmãos, esta teologia, se você já ouviu por aí, esqueça, está errado. O que Jesus está dizendo aqui, Ele está invocando ao Salmo 22, e aí eu peço que você abra o Salmo 22, por gentileza, e veja comigo o que diz o Salmo de número 22. Jesus, essa expressão, Eli, Eli, lama sabachthani, é o Salmo 22, verso 1. Jesus está fazendo menção a este Salmo de número 22. Então, nós vamos entender que Deus não está virado, não está com o rosto voltado para longe, não quero olhar para o meu filho porque está muito pecado, não. O que Jesus está querendo dizer com esta expressão? Deus meu, por que me desamparaste? Veja aí, Salmo 22, verso 1, é o que Jesus fala e brada lá na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor? Meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me ouves. Também de noite, mas não encontro sossego. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. Clamaram a ti e foram salvos, confiaram em ti e não se decepcionaram. Mas eu sou um verme e não um homem, alvo de zombaria dos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, mexem os lábios e balançam a cabeça, dizendo: Ele confiou no Senhor, que Ele o livre e o salve, pois Ele quer o seu bem. Veja aqui, meus irmãos, se você ler, aí eu peço que você faça essa leitura lá na sua casa, do capítulo 27, do versículo 36 até o versículo 32 ao versículo 56 de Mateus 27, você vai ver que na narrativa de Mateus, ele está dizendo tudo o que o salmista está dizendo. Ele diz aqui, lá na narrativa de Mateus, diz que as pessoas passavam pela cruz de Cristo e meneavam a cabeça. É o que o salmista diz aqui, ó. Eles passavam diante da cruz de Cristo e eles diziam:
confiou em Deus e agora não tem poder para se salvar. Veja que é o que está escrito aqui no Salmo de número 22, verso 8. Ele confiou no Senhor, que Ele o livre agora e o salve, pois Ele quer o seu bem. Veja que, se você olhar, compare o Salmo 22 e o relato de Mateus 27. Você vai ver que o relato de Mateus está trazendo vários versículos do Salmo de número 27, para mostrar que o que está acontecendo ali na cruz do Calvário é uma concretização profética das Escrituras e do que está escrito aqui do sofrimento do rei e do Messias que está sendo oferecido ali. Mas se você ler o contexto do Salmo de número 22, você vai ver que ele começa com essa expressão de angústia, mas ao longo do Salmo 22, veja só o que diz no verso 19: mas tu, Senhor, não te distancies de mim. Tu és minha força, apressa-te em socorrer-me. Aí veja então o versículo 22. Aliás, vamos continuar no verso 20. Livra-me da espada e a minha vida do poder dos cães. Salva-me da boca do leão. Sim, livra-me dos chifres do boi selvagem. Olha o verso 24. Porque não desprezou e nem rejeitou a aflição do aflito, nem dele escondeu o rosto. Pelo contrário, ouviu-o quando clamou. Como é que alguém vai dizer que nesta hora Deus virou o rosto para o Pai, se aqui no Salmo 22, que é o que Jesus está fazendo menção, está dizendo que o Pai não virou o seu rosto para o aflito? Então, meus irmãos, nós temos que entender que Jesus, que jamais foi desamparado por Deus. Jesus não foi abandonado pelo seu Pai. E isso é para nos mostrar também que nós jamais seremos desamparados, ainda que a angústia e a aflição seja de morte. Nós também jamais seremos desamparados por Deus, porque Deus olha para nós pelo seu amor e com a sua misericórdia. Na verdade, Cristo estava ali sendo oferecido e Deus estava contemplando e olhando para o seu Filho, entendendo que ali estava acontecendo a redenção e a remissão pelos nossos pecados. Volto para o Salmo para o profeta Isaías, capítulo 53, verso 10, porque agradou a Deus esmagá-lo. Se Jesus estivesse querendo dizer que ele estava desamparado e abandonado, como é que o profeta diz que Deus agradou-se sacrificá-lo? Que agradou a Deus sacrificar ao Mestre? Então nós precisamos entender essa expressão de Jesus aqui, Eli, lama sabachthani, como uma expressão de declaração de que ele, mesmo na sua angústia, está confiando em Deus e sabe que Deus está presente com ele, Deus está junto com ele, Deus está ao seu lado. E no final ele dá um último brado, dá um último clamor, que é a sua última declaração, e aí então ele morre. Ele diz: Pai, está consumado. Encerrou. Cumpri todo o propósito. Fiz o que eu precisava fazer. Fiz o propósito para o qual o Senhor estabeleceu que eu viesse fazer. Este último brado, esta entrega do seu Espírito, está também fazendo alusão ao Salmo de número 31, verso 5, quando ele diz: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa expressão, em tuas mãos entrego o meu espírito, é uma alusão ao Salmo 31, verso 5, que mais uma vez é um salmo messiânico, e é um salmo que expressa a súplica pela libertação e a proteção, em que o salmista diz: entrego o meu espírito nas tuas mãos, tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Tu odeias o que adora ídolos fúteis, eu, porém, confio no Senhor. Então, Jesus aqui completa este sacrifício e nós podemos nos apropriar com base nesses dois tópicos, neste sacrifício redentor e no amparo de Deus para com seu Filho, mesmo ele estando na cruz, mesmo ele sendo tornado pecado em nosso lugar, mas Deus jamais nos desamparará. Aí nós nos apropriaremos do que diz o salmista no Salmo 23, ainda que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, porque o Senhor jamais nos abandonará. Se Deus jamais abandonou a seu Filho,
muito mais também não nos desamparará e não nos abandonará no meio das nossas angústias, no meio das nossas tribulações e no meio das nossas dificuldades. Em meio à sua angústia, em meio à sua tribulação, grite pelo Senhor: Senhor, por que me desamparaste? Aí no final você se lembra: mas graças a Deus que o Senhor não vira o seu rosto para mim. Lembra-te, outro salmo diz, acho que é o Salmo 24, outro salmo diz: Senhor, lembra-te de que nós somos feitos, lembra-te de que nós somos pó, e tem misericórdia, olha para nós com a infinita misericórdia que tu tens, e não com a constituição que nós somos. Senhor, olha para nós com graça, Senhor, não me desampare. Aí o salmista também continua dizendo: eu já fui velho, já fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. E Jesus estava como um justo aqui. Ele também não foi desamparado, apesar de estar recebendo o pecado da humanidade, mas o Pai não o desamparou, porque era uma oferta santíssima, sagrada, pura, imaculada, para nos redimir, para nos restaurar, a novamente nos aproximar de Deus, porque este é o propósito de Deus, que nós sirvamos ao Senhor e obedeçamos a sua voz e aos seus mandamentos. Aí eu termino com a declaração do escritor aos Hebreus, capítulo 2. O que será de nós se nós negligenciarmos este sangue de Jesus? O que será de nós se negligenciarmos essa salvação que é grandiosa, majestosa e que foi conquistada não num tabernáculo natural e humano, mas foi conquistado no tabernáculo celeste e eterno? O que será de nós se nós não nos deixarmos ser lavados pelo sangue do Cordeiro? É por isso que o final de Apocalipse diz: bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. A estes entrarão pelas portas e comerão da árvore da vida e estarão com o Pai eternamente. Mas precisamos lavar as nossas vestes no sangue imaculado do Cordeiro de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que a sua graça esteja sobre nós.